Boa noite, povo de Deus, boa noite, meus amados. A palavra que eu quero trazer para vocês essa noite, ela vai falar um pouco sobre a ira, sobre você ter paciência, ter amor ao próximo, que nosso Senhor nos ensina sempre, né? Pregar o amor. Aliás, que por sinal é os dois maiores mandamentos, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como ama a ti mesmo. Então, uma dessas formas é a gente controlar a nossa ira, controlar nossa boca, nossa língua e o falar. Então nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 12, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado cobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Veja bem, por que a gente controlar o nosso falar, a nossa língua e controlar a ira? Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, com amor, certo? A própria palavra diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Não existe exemplo de amor maior do que o que Ele fez por nós, né? O próprio Jesus Cristo. No livro de João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é digno, não é justo a gente se maldizer com o nosso próximo, através de palavras que a gente sabe, como a própria palavra diz, há algumas coisas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então devemos muitas vezes controlar nossas línguas no falar, para não magoarmos pessoas, machucarmos, termos paciência, termos amor com os nossos próximos, né? Nosso próximo. E aqui ainda continua dizendo o seguinte, no versículo 19 diz: O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. E no versículo 25 diz o seguinte: A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é de uma boa palavra, de um incentivo, uma motivação, e cabe a nós passarmos isso adiante para nossos semelhantes. Se a gente não faz isso, então falhamos na nossa missão cristã, no que Cristo nos ensinou, e vamos ser falhos se a gente não pensar dessa forma, não mudarmos nossos conceitos quanto a esses aprendizados. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 13, agora no capítulo 13, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, talvez alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo já tenham ouvido falar num provérbiozinho que fala que a gente aprende muito mais ouvindo do que falando. Então muitas vezes a gente temos que observar situações ao nosso redor, pensar e repensar muitas vezes no que a gente vai falar, para não agravar muitas vezes alguma situação conflituosa, controlarmos nossa ira, que é o que eu iniciei falando hoje. Se a gente consegue controlar a nossa ira, consegue controlar a nossa língua, consegue controlar nosso falar, então a gente vive bem com todos ao nosso redor. E se por acaso a gente resolve abrir a boca, abrir a língua no momento de ira, que seja com palavras para motivar, para crescer, e não para denegrir ou prejudicar alguém e nem ninguém. Amém? Espero que vocês tenham captado a mensagem. Desejo a vocês uma boa noite, que Deus esteja com vocês, Deus abençoe vocês, graça e paz, graças a Deus.